porque sabia que por inveja o havia entregado. Pilatos está falando dos religiosos da época que pediram a cabeça do Cristo. E de manhã a gente falou que ele procurou de todas as formas. Depois você lê os 4 evangelhos, você vai achar o que eu estou falando. E ele procurou de todas as formas livrar Cristo da condenação capital. Aí, como Pilatos viu que não tinha jeito, eles queriam a cabeça de Jesus de todo jeito por conta da inveja. Olha o que ele diz no versículo 24. Isso para vocês verem que isso aqui não é gibi. Isso aqui não é gibi. Isso aqui não é um livro de astrologia. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é para aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui, e eu tenho mostrado todo santo dia como isso aqui é verdade naquilo que fala. Olha o que ele diz no versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Digo, é isso que vocês querem? Olha a resposta deles. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre... Então, meus irmãos, tudo que aconteceu com os judeus e continua acontecendo, é holocausto, é tantas atrocidades que vem acontecendo com esse povo, eles pediram isso. Ah, mas o que está acontecendo lá, o que acontece lá até hoje, eles pediram isso. Que o sangue deste justo aí, que você está dizendo, Pilatos, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então as bombas que estão caindo lá, eles pediram isso, eles clamaram por isso. E mostrei uma coisa, que Deus é bom, é em cumprir a palavra que você fala. Ah, isso que você quer, é isso que você vai ter. Então, não tem inocente no Oriente Médio. Não tem inocente no Oriente Médio. A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Israel. Nós vamos fazer isso já já. Mas é só para você situar no tempo, na história, e saber como isso aqui é verdadeiro. Eles pediram isso e eles estão tendo isso e vão continuar tendo isso até o dia que Jesus Cristo vir em glória. Eles vão tomar paulada todo santo dia, porque eles pediram isso. Amém, meus irmãos? Vocês sabiam disso? Não, né? Está aqui. Pilatos diz: olha, eu não vejo culpa nele. A acusação que vocês fazem é falsa. Não tem fundamento nenhum a acusação. Mas já que vocês querem, eu tenho nada a ver com esse imbróglio. A resposta foi: deixa que a gente aguenta as consequências dos nossos atos. E está aí, até hoje, a consequência de um ato que eles pediram, e está aí. Amém, meus irmãos? Amém. Então não tem santo ali não, viu, meus irmãos? Ali está todo mundo tomando chibatada de todo lado. Tanto os israelitas quanto os ismaelitas estão sofrendo pela consequência disto. Vocês sabem que Ismael era filho de Abraão. Sim. E vocês sabem que surgiu uma profecia para Agar sobre os filhos de Ismael. Eles vão ser bicho do mato, bichos indomáveis, brutos, violentos. Está aí. Então está todo mundo ali tomando chibatada, porque assim pediram, assim escolheram. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler agora a palavra? Amém. Isso é só para você ver como que a Bíblia, ela é verdadeira e ela não mente. Então, o que nós estamos vendo hoje e acontecendo hoje é tudo consequência daquilo que eles mesmos pediram.
Não, digo, não, pode deixar. A gente aguenta as consequências. Manda para nós que nós aguentamos. Mas nós queremos ver ele morto. A gente não quer ele vivo, a gente quer ele morto. Mas pode deixar que a chibata a gente aguenta. Tá aí, até hoje. Mas a misericórdia de Deus se estende, tanto para um lado quanto para o outro. Porque ali são todos que Deus criou para salvar. E Ele vai salvar, pela sua infinita misericórdia. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. 1 Timóteo. Pode acender aqui, irmão, senão minha vista já está indo embora mesmo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos ver. Continuar vendo os perigos que traz o amor ao dinheiro. Isso aí também é um amor desgraçado ao dinheiro, viu, meus irmãos? É um amor da peste. Que ali está todo mundo agarrado, não só na existência, mas também o amor que o ser humano tem pelo fio metal. O que diz aí 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10? Mas os que querem ser ricos... Meus irmãos, a água aqui está pouca hoje, hein? Parece que acabou a água aí, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Então Paulo continua explicando qual é o perigo de nós amarmos o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, irmão. Nós estamos batendo isso desde quando eu comecei esse estudo. Não é pecado ter dinheiro. O pecado é amar o dinheiro, porque isso traz perigos, e perigos sutis, viu, meus irmãos? Olha aqui que Paulo diz quais são os perigos. Primeiro, condução à tentação, porque aí você passa a ser dominado pelo dinheiro. Não é você que domina o dinheiro, mas é o dinheiro que passa a dominar e controlar a sua vida. Eu quero ler um texto e eu quero terminar essa parte hoje. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Quando nós começamos a nos arrastar pela tentação do dinheiro, pelo amor ao dinheiro, duas coisas acontecem. Primeiro, o dinheiro passa a ser o seu Deus. Aí você passa a adorar. Lembrando que lá quando nós começamos, nós já falamos que essa questão é uma questão espiritual e não material. Porque Jesus diz: ou você serve a Deus, ou você serve a... É uma questão espiritual isso. Não é uma questão material. Por que é espiritual? Porque quando a abastança vem na nossa vida, a primeira coisa que entra, se a gente não for crente de verdade, é o relaxamento espiritual e moral. Relaxamento espiritual porque você passa a confiar mais no que você tem. Eu estou doente, eu pago ali o Albert Einstein, vou lá e me trato. Relação moral porque há um relaxamento na sua vida, porque a oração vai embora, o temor vai embora e a safadeza entra. E aí você acha que você pode fazer tudo o que você quiser. O que diz aí? Mateus capítulo 22, do versículo 37 a 40. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Todo o evangelho se resume nessas duas coisas: amar a Deus e o... Quando o dinheiro passa a ser o seu Deus, ele já não é mais o seu Deus, e as pessoas não são mais pessoas para você. As pessoas são coisas para você, coisas que você começa a usar para o teu bel prazer. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando eu começo a amar o dinheiro, então Deus já não é mais o meu Deus. E eu já não considero as pessoas como pessoas, mas eu considero como coisas, que é o que acontece hoje. A gente chama isso de coisificação. Ou seja, eu passo a entender aquela pessoa não como um ser humano, mas como uma coisa a ser usada.
porque eu acabei me tornando escravo do dinheiro. Abra lá em Eclesiastes, capítulo 5. Fica de lição de casa para vocês, lê o capítulo 5 de Eclesiastes. Ele fala sobejamente sobre essa relação entre o cidadão e o dinheiro. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. O que o autor diz aí? Quem achou, lê, por favor. Se projetar aqui, está projetado aqui, por favor, lê aqui. Quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Opa! Quem amar o dinheiro nunca se fartará. Porque sempre, irmão, não sei o que está dizendo, é a Bíblia, né? Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Você já viu ladrão se satisfazer com o que rouba? E eu falo ladrão o ladrão do colarinho sujo e do colarinho branco. Já viu? Todo ladrão, quanto mais dinheiro ele rouba, mais ele quer. Por quê? Porque a alma dele não consegue saciar com aquilo que ele tem. Porque o dinheiro não consegue satisfazer a alma humana, irmãos. A alma humana só consegue se satisfazer com Deus aí dentro. Não é o dinheiro que vai satisfazer. Então, como a alma não consegue ser satisfeita, o que ela faz? Ela pede mais, ela pede mais, ela pede mais. E o camarada rouba. Quanto mais ele puder roubar, ele rouba. O desgraçado morre roubando. Porque o dinheiro não satisfaz a alma humana. A gente acha que ele vai trazer felicidade, mas na verdade ele acaba sendo um peso, e para alguns um peso que lhe joga para a eternidade sem Deus. Que mais que o autor diz aí de Eclesiastes? Também isso e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Olha lá. Quem amar a abundância nunca se fartará das rendas. Também isso é vaidade. Agora, irmão, qual é o problema de você ser um cidadão que não se farta com o dinheiro? Olha o que traz o amor ao dinheiro. Primeiro, insegurança. Porque a gente fala, não, mas eu vou aqui construir um império e eu vou ter segurança. Não, você vai ter insegurança. Primeiro porque você vai querer se cercar de todos os meios para ninguém lhe roubar. Você não vai se sentir seguro em lugar nenhum. Você não vai se sentir seguro na companhia de ninguém. Você não vai passar a confiar em ninguém. A segurança vai tomar conta da tua vida. Porque você vai pensar, eu posso ser assaltado ali, eu posso ser sequestrado ali, eu posso ser enganado ali. Então a insegurança vai tomar conta da vida daquele que ama o dinheiro. Segundo, aí a gente fala assim, não, irmão, eu sofro de, como a irmã Graça falou aqui, né, de ansiedade, porque alguns falam, eu sou ansioso porque eu não tenho dinheiro. Mas aí você senta numa montanha de dinheiro, você fala, não, agora sim, agora eu não vou ter mais ansiedade na vida, agora eu vou ser um ser tranquilo. Mentira, meus irmãos. Você vai ser o ser mais inquieto da terra, porque tua preocupação em manter o seu dinheiro, em manter o seu patrimônio, em manter o que você tem, não vai deixar você sossegar. A gente com os caraminguá, a gente já fica inquieto. Você imagina você sentar numa montanha de dinheiro, a inquietude que vai tomar tua alma. Você está lá na sua casa pensando, aquele desgraçado, eu estou bem desconfiado daquele cara. Eu estou bem aqui só mirando, eu só estou bem aqui mirando ele. Aí o cara comprou um carro com muito trabalho, com muito sacrifício. Aí diga, ele apareceu com um carro lá. Da onde foi que ele pegou esse dinheiro aí? A inquietude passa a tomar conta da tua vida 24 horas. Terceiro, irmão, você passa a ter medo de tudo e de todos. Não, quando eu pegar o dinheiro, eu tenho um monte de dinheiro, eu vou ficar mais corajoso. Vai não, meu irmão. O medo vai tomar conta da sua vida. O medo vai tomar conta da tua alma, a ponto de você nem querer andar mais entre os mortais. Querer andar cercado de homens, cercado de segurança, cercado de tudo, porque o medo
corrói a vida daquele que ama o dinheiro. Então, irmão, amar o dinheiro só te traz problemas e dificuldades. Abra em Tiago capítulo 5 e versículo 4. Eu falo, não, mas agora sim, meu irmão, agora eu alcancei um estado que agora eu vou viver uma vida sem perturbação. Eu vou ter sossego na alma, porque eu ganhei na Mega Sena da virada. Esse ano acho que vai chegar uns 600 ou 700 milhões. Aí os crentes pedem a da cabeça. Vamos lá fazer uma fezinha que eu vou ganhar e vou passar a não ter mais perturbação na vida. Vou ter uma vida sossegada. Muito bem. O que diz Tiago 5,4? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído o clamor, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Perturbação. Aquele que tem amor ao dinheiro, ele tem perturbação e sossego lhe falta na sua alma. Ele não consegue se tranquilizar. É uma alma perturbada, uma alma inquieta, uma alma que não consegue achar tranquilidade em Deus. É como o Senhor falou para aquele homem: ajuntou tudo no celeiro, tinha de tudo ali, e o Senhor perguntou: se te pedirem a tua alma hoje, louco, o que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para dar, se a tua alma for pedida hoje? Então, meu irmão, o dinheiro, o amor ao dinheiro, ele não traz sossego, ele traz perturbação e falta de tranquilidade em nossa alma. Amém, meus irmãos? Agora tem um detalhe. Paulo vai mostrar para nós que quando Deus é o centro de nossa vida, as nossas rendas passam a ser bênção para nós. Quando Deus é o centro, quando Deus controla, quando Deus comanda a nossa vida, então isso passa a ser bênção e não perturbação para nós. Vamos ler um texto em Timóteo, capítulo 6 e versículo de número 11. Veja o que Paulo diz aí. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Olha os conselhos que Paulo dá para você desfrutar das riquezas e dos bens que o Senhor te der de maneira tranquila e sossegada. O que ele diz aí? 1 Timóteo 6, 11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo diz: fuja desse amor, abrigue o amor, abrigue a fé, porque nisso, irmão, você vai saber usufruir dos bens que Deus dá ao seu povo. Você vai saber administrar as coisas que Deus dá a você. Provérbios capítulo 17, verso 1. Convido a vocês a lerem o livro de Provérbios, que Provérbios também fala muito sobre essa questão. O que diz aí Provérbios 17, 1? É melhor um bocado seco, com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e desavenças. Aí, meus irmãos, é melhor você ter o necessário, ter Deus na sua vida, ter Deus dentro da sua casa, do que você ter um monte de coisa e desavença. Irmão, vocês pensam que eu já acompanhei minha mãe em algumas casas. Vocês pensam que tem tranquilidade na casa de rico, é? Irmão, é uma desgraceira, é uma coisa de louco. Não tem amor, não tem apego, não tem alegria,
é uma coisa vazia. Por quê? Porque não tem Deus, e onde não tem Deus, não tem prosperidade, não tem prosperidade na alma, e não tem prosperidade na família. Aí você vai numa casinha de um irmão bem humilde, que tem o que está dizendo Provérbios aí, mas tem Deus no centro, e eles se satisfazem, se contentam com aquilo que eles têm. Se vai comer arroz e feijão, irmão, come dando glória a Deus, aleluia, dizendo: isso daqui é melhor do que um filé mignon. Porque quando você tem Deus na vida, você não precisa de muita coisa para satisfazer a sua alma, porque quem satisfaz a sua alma não são as coisas, é o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. As coisas foram dadas para serem usadas, e usadas para nos beneficiar. O dinheiro é dado para você usar e beneficiar a sua vida e daquele que precisar. Amém, meus irmãos? E usar com inteligência também, para não se enroscar depois e ficar todo endividado, enrolado, enroscado. Porque aí vai dizer: não, mas é porque Deus não é que Deus não te ajudou, é que você não gastou direito. Porque não adianta Deus dar e você não saber administrar. Deus nos dá, e quando Deus nos dá, Ele nos dá sabedoria para administrar o pouco que nós temos. Nós vamos achar satisfação. Qual é a oração do crente? A oração do crente é a seguinte, é o que está lá em Provérbios: Senhor, não me dê a pobreza, para eu não dizer que o Senhor não presta, e não me dê a riqueza, para que eu não me afaste do Senhor, mas me dê o pão necessário para eu sobreviver. Amém, meus irmãos? É isso, essa é a nossa oração. E no necessário, Ele vai prover exatamente tudo aquilo que você precisa, sem precisar mendigar o pão e sem amar o vil mental, sabendo que o vil mental só é uma coisa que Deus te dá para você usufruir dela para a glória de Deus. Amém? Amém. E ele diz mais aí em 1 Timóteo 6,11: alimente as virtudes que trará contentamento na alma. Alimente o amor, alimente a fé, alimente a esperança, porque são essas coisas que vão trazer alegria para você. São essas coisas, irmão, que não vai deixar você desanimar na vida. São essas coisas que vai deixar você vindo para a casa do Senhor com alegria, com contentamento. Porque quando eu alimento a minha alma com essas virtudes que diz Paulo, alimento a minha alma com amor, com fé, com esperança, eu vou nutrir um desejo de servir a Deus em todo o tempo da minha vida, independentemente da minha situação. O que adianta você ganhar toda a fortuna do mundo e não ter desejo mais de vir para a casa do Senhor, e não ter desejo mais de louvar o Senhor, e não ter desejo mais de orar, de buscar ao Senhor? Do que valeu todo esse dinheiro? Do que valeu todas essas benesses do mundo? Mas quando eu alimento o amor, a fé, a esperança, tudo aquilo que o Senhor me dá, eu dou glória a Deus, aleluia. Pode ser um pouco, mas você dá glória a Deus ao Senhor, porque você sabe que veio da mão do Senhor. Então Paulo diz: alimente dessas coisas. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O que diz aí? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha mais o conselho que Paulo vai dar para nós. Pode ler, pastor. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Agora, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, olha o que Paulo diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna,
para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Qual é o conselho que Paulo dá para nós aqui? Lute a verdadeira luta. Se esforce pela verdadeira luta. Qual é a verdadeira luta que Paulo coloca aqui? A fé e a vida eterna. Se esforce por essas coisas, irmãos. Eu costumo dizer que se nós cuidássemos da igreja, da obra do Senhor, como nós cuidamos da nossa vida pessoal, nós teríamos uma igreja poderosa. Poderosa. Se nós cuidássemos da obra de Deus como nós cuidamos da nossa vida pessoal, porque pela nossa vida pessoal a gente luta, a gente se esforça, a gente faz de um diabo, de um tudo. Mas quando vamos para a obra de Deus, irmão, ei, meu Pai, é aquela carreira de desculpa. Mas Paulo está dizendo: lute, se esforce pela verdadeira luta, milite pela fé, milite pela vida eterna, porque são coisas que você vai morrer e vai usufruir lá na glória. O metal você vai usufruir só aqui. E se Deus sair da sua vida e as coisas passar a ser o seu Deus, a tua herança, como diz a própria Bíblia, esse já recebeu a sua herança. A sua herança será lá no fogo eterno dos infernos. E ninguém aqui está militando para isso. Amém, meus irmãos? Amém. Então Paulo diz: milite, lute, se esforce pela verdadeira luta, que é a fé e a vida eterna. Irmão, se eu conseguir fazer isso, a minha vida vai ter um padrãozinho certinho. Eu vou cumprir aquilo que diz a Bíblia, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus vai ser o meu primeiro e o meu último, e vou amar as pessoas e vou tratá-las como pessoas e não como coisas, e vou cumprir aquilo que diz em Mateus capítulo 6, verso 33. O que ele diz lá, meus irmãos? Mateus 6,33. Isso aí, irmão, é a sua cantilena diária. Você acorda e levanta falando esse texto todo santo dia. O que é que diz aí? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a nossa cantilena. Buscai primeiramente as coisas que são de cima, e as outras coisas Ele tem poder para acrescentar sobre nossas vidas, sem nos impor dores. Porque aquele que corre pelo metal, ele só vai acrescentar dores. Dores no corpo e dores na alma, porque vai trabalhar que nem um cavalo. Aí não vai ter tempo para orar, não vai ter tempo para ler, não vai ter tempo para consagrar, não vai ter tempo de vir para a igreja, e vai sofrer na alma também. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor, elas não... meus irmãos, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Porque quando Deus dá, Ele nos dá e nos faz ficar inteiro, porque Ele precisa de um corpo inteiro para servir e para dar glória a Deus e aleluia. Amém, meus irmãos? Então, se a gente colocar as coisas no seu devido lugar, os seus anseios, os seus desejos, estando na vontade do Senhor, eles podem ser cumpridos. Mas cumprido, irmão, sem muita luta, sem muita batalha, sem se gasturar, sem se matar e sem perder a fé. Porque Paulo diz que muitos que andam por esse caminho acabam perdendo a própria fé, porque já não passa mais a crer em Deus,
já não passa mais a crer no sobrenatural, porque tudo para ele se resume naquilo que é material. Amém, meus queridos? Então, lute a verdadeira luta. Quer servir a Deus, quer glorificar o nome do Senhor, quer alimentar a sua alma. Irmão, hoje eu falei de manhã e eu vou repetir aqui agora. Nós alimentamos o nosso corpo, porque precisamos de alimentar o nosso corpo, porque o corpo sem alimento ele não funciona. Se você não alimentar o seu corpo, ele não funciona. Ele morre. Ele fica fraco. Qual é o alimento da nossa alma? O alimento da nossa alma é a santa palavra de Deus. Isso é alimento para a alma. Você precisa comer para alimentar o teu corpo, porque se você não fizer isso, você morre. E a sua alma é alimentada pela palavra de Deus. E eu falei de manhã que todo avivamento ele começa pela palavra de Deus, porque pela palavra de Deus eu sou exortado, pela palavra de Deus eu sou animado, pela palavra de Deus eu sou instado, sou encorajado a buscar ao Senhor em oração. Então eu preciso ter a minha alma alimentada todo santo dia. Não pensa vocês que deixar isso aqui fechado a semana inteira lá na estante como um enfeite. Ah, mas domingo eu vou na igreja. Não pense vocês que vir aqui ficar ouvindo 1 hora de mensagem vai alimentar a tua alma, porque não alimenta. A começar pelo horário que é o nosso culto. Muitas igrejas que fazem culto de manhã, eu não sei se fazem por estratégia ou se fazem lá, sei lá por quê. Mas se eu decidisse colocar um culto pela manhã aqui, seria por estratégia. Por estratégia, saber o quê? O homem, ele fica desperto e atento nas primeiras horas do dia. Ele consegue absorver mais coisas, ele entende mais coisas, porque na parte da manhã o teu corpo está totalmente disperso. Nós temos um reloginho biológico que quando chega às 5 horas da tarde, o seu corpo já começa a entrar em estado de repouso. Ele já está querendo repousar, ele já está querendo descansar. Portanto, meus irmãos, eu estou falando aqui há 1 hora. Se a tua alma conseguir absorver 10% do que eu estou falando aqui, é muito, porque o teu corpo já está pedindo cama. Então, vir aqui no domingo, e só no domingo, ah não, eu vou lá ouvir lá o pastor lá e eu vou me alimentar minha alma. Vai não, irmão. Se você conseguir absorver, 10% é muito, se você conseguir absorver 5% do que eu estou falando, a tua alma ainda vai ficar com fome. Por isso que é uma atividade diária. É uma atividade diária que você tem que fazer lá na sua casa. Ah, mas eu não tenho tempo, eu acordo muito cedo. Acorde mais cedo, velho. Não, acorde 4 horas, acorde 3h30. Porque quem acorda 4, acorda 3h30. Irmão, meia hora diária, da coisa bem feita. Senhor, são meia hora que eu tenho para o Senhor, mas são meia hora que eu vou dar exclusivamente para o Senhor. Quero ler uma parte da palavra, eu vou orar, e vou cantar o louvor, vou ouvir o louvor, e depois eu vou sair para trabalhar. Irmão, aquilo vai ficar o dia inteirinho na tua cabeça, na tua mente. Você vai chegar à noite e aquilo está na tua cabeça. Ah não, eu vou ler de noite. De noite eu vou ler. 5 minutos antes de eu ir dormir, eu vou ler. Aí tem daqueles que já deita na cama e bota a cueca por riba. Eu vou ler. Aí começa. Quando dá fé, dorme em cima da Bíblia. Irmão, vamos ser inteligentes. Vamos entender. Se você entender a mecânica do teu corpo, você consegue fazer muita coisa. Então não pense que
vir aqui e ouvir uma hora vai alimentar a sua alma, porque não alimenta. O que alimenta é todo santo dia você tirar um minuto, alguns minutos do seu dia para você alimentar a sua alma. Sabe o que vai acontecer? A sua alma vai passar a ter fome intensa pelas coisas do Senhor. Porque tem irmãos que não tem muita vontade de muita coisa, irmão. Eu, quando era novo convertido, eu ficava pensando, tem irmão que é uma coisa esquisita. Ele não tem vontade de orar, não canta, não vem para a escola dominical. O que acontece? É porque ele não alimenta, irmão. Por que você tem vontade de comer? Porque você está sempre alimentando o teu corpo e o teu corpo está sempre pedindo comida. Então é por isso que você se para em pé. Agora, uma alma que não lê a Bíblia, uma alma que não lê, uma alma que não ora, uma alma que não congrega, uma alma que fome que essa alma vai ter pelas coisas de Deus. É impossível ter fome pelas coisas de Deus. Uma alma que é nutrida, uma alma que é alimentada, ela sempre vai ter fome das coisas do Senhor. Mas quando eu não alimento, ela passa a não ter vontade. E quando eu passo a alimentar a minha carne com as coisas do mundo, ela vai ter fome do quê? Das coisas do mundo. Então, quanto mais eu me afasto de Deus, e quanto mais eu me aproximo do mundo, mais a minha alma vai ter sede e fome pelas coisas do mundo. Mas quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais fome e sede eu vou ter das coisas do Senhor. Amém, meus irmãos? E lá em 1 Timóteo também ele diz: tome posse da vida eterna agora. Tome posse da vida eterna agora, porque essa é a sua maior riqueza, meus irmãos. A maior riqueza de um crente é tomar posse da vida eterna agora, não é quando morrer. Nós tomamos posse da vida eterna agora. Vocês querem ver uma coisa? É tudo, a Bíblia diz tudo, meus irmãos. Tudo a Bíblia diz, tudo que vocês quiserem, ela diz. Olha lá, vai lá para João, capítulo 7, capítulo 17, versículo 3, para ver se eu estou mentindo. Paulo está dizendo lá em 1 Timóteo 6,12: tome posse da vida eterna agora. Não é quando você morrer, tome posse agora. O que diz aí primeiro? A João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: conheça-te só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você já tomou posse da vida eterna agora? Amém. Não minta não, hein? Porque tomar posse da vida eterna, abra em João 5,39. Vai complementar a leitura aqui. O que diz aí? João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tome posse da vida eterna agora. Conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Examina as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Irmão, não responda não, mas durma com esse barulho na tua cabeça. Você já tomou posse da vida eterna agora. É o que Paulo diz: tome posse da vida eterna agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando Jesus vier, é agora. Porque posse da vida eterna, só toma posse da vida eterna quem medita nas sagradas Escrituras, meus irmãos. Quem não medita, me desculpe te informar, você ainda não sabe o que é vida eterna. Mas a hora que você começar a meditar, a hora que você começar a estudar, você vai entender o que é tomar posse da vida eterna agora. Meus irmãos, leve a sério a palavra de Deus, leve a sério a palavra de Deus, como você leva a sério a tua vida, porque disso depende a
ou com Cristo ou sem Cristo, está determinado aqui. Não basta só levantar a mão, eu aceitei Jesus, eu já estou com Jesus, e depois nunca mais. Irmão, tem crente, olha, tem crente que tem 300 anos, nunca leu uma única vez isso aqui inteiro. Esquece, não vou pôr assim na minha cabeça. Entra a palavra, entra na minha cabeça. Não entra, não. A palavra só entra na nossa cabeça pela janela da alma. É na leitura, é no estudo que ela vai entrar na tua mente, ela vai entrar na tua cabeça. Irmão, eu mesmo, tem hora que eu fico gasturado, digo, meu Deus do céu, é muita coisa. É muita coisa para estudar, é muita coisa para entender. É uma sede tão louca, irmão, que eu tenho, que eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É muita coisa. Me ajuda, porque eu não estou dando conta. Deixa ele entrar na tua vida, deixa ele entrar na tua mente, deixa ele entrar na tua alma. Mas eu não tenho essa sede que o Senhor tem. É claro, meu irmão, você está bebendo dela, você está se alimentando dela, porque quando nós começamos a alimentar, quando nós começamos a ler, irmão, é uma sede voraz, é uma fome voraz que nós sentimos pelo santo conhecimento da palavra de Deus. E não é conhecimento só para mostrar que tem conhecimento, não. É conhecimento para aprender, para ter a vida eterna dentro da gente, para ter a segurança, a certeza de que Deus vem nos buscar e não ficar perdido no tumulto da vida. Eu não me espanto com mais nada. A bomba foi para lá, a bomba foi, pode ir bomba para onde quiser, venha para cá também. Que eu não me espanto, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde está a minha fé. Eu sei aonde está a minha esperança. Não, mas o Brasil está do lado do Irã, pode estar do lado do Satanás, que eu estou do lado de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Eu não quero saber de que lado ele está, eu quero saber de lado que eu estou. Eu estou do lado do Cristo, do meu Salvador, do meu Redentor. E os ecos, os barulhos que acontecem ao meu redor, irmão, eu não quero nem saber, porque eu mesmo não dou conta de resolver nada por eles aí. Eu só posso fazer orar por eles. Mas é o seguinte, Senhor, se o Senhor quiser me levar agora, eu estou pronto para ir agora. Alimente tua alma. Porque se você não alimentar a tua alma, essa vida eterna que Jesus veio nos dar, e nós estudamos hoje isso de manhã, na cruz do Calvário, ela não vai colar na sua alma. Ô irmão, você sabe que o remédio, quando você começa a tomar ele tem um tempo para colar no seu corpo, no seu organismo. Não é eu começo a tomar hoje e o remédio já vai. Não, o remédio para colar no teu organismo é 15 dias. É 15 dias para ele colar no teu organismo e começar a fazer o efeito desejado. Sabe quanto tempo demora isso aqui para colar na tua alma? Enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, leia que é para ela colar na tua alma. E quando você morrer, não pense que chegar lá, você vai sentar numa rede lá e ficar olhando para cima, olhando os anjinhos voando, não. Lá tu vai aprender mais ainda para a glória de Deus. Então tem que ter gosto pela palavra agora, porque lá você vai ser entupido de palavra de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Então comece a amar agora, comece a tomar gosto agora, comece a desejar agora, porque lá nós vamos ser alimentados direto pelo autor desta bendita e poderosa palavra. Mas eu não entendo. Como não entende? Aqui, pelo que me consta, ninguém é retardado.
Todo mundo aqui tem raciocínio bom, perfeito e funcionando. Como é que não entende? A Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós o teu Santo Espírito. Quando nós lemos, nós não lemos sozinhos. Nós lemos na companhia do Espírito Santo. Mas nós somos tão preguiçosos para abrir isso aqui, que o Espírito fica lá: ô meu filho, deixa de preguiça, miserável, abra! Que é para você entender o que está aí dentro. Bíblia fechada, meu irmão, não resolve o problema de ninguém. Bíblia aberta resolve a minha vida e a sua vida. Eu não entendo. Pronto, abri. Pronto, você começa a ler, irmão. Quando dá fé, rapaz, era isso aqui. E eu não entendia, ficava com medo. Abra e veja se o Espírito não está dentro de você, não vai abrir a tua mente para você compreender a palavra de Deus ser enxertada dentro da tua alma. Amém, meus irmãos? Amém. Alimente tua alma. Alimente tua alma, para que o amor em relação a Deus cresça, para que o amor em relação à obra de Deus cresça, para que você tenha sede e fome das coisas do Senhor. Nós temos que ter sede e fome das coisas do Senhor, para que Deus seja o primeiro e o último, porque se você não tiver amor a Deus, você vai ter amor ao dinheiro. E se você pegar amor ao dinheiro, ele vai ser o seu Deus. E esse Deus, irmão, vai te levar para a danação eterna, porque ele não quer a tua salvação, ele não quer o teu bem, ele quer a tua ruína. Mas quando Deus, irmão, é o centro da nossa vida, quando Deus é o centro da nossa existência, irmão, você pode estar sentado numa montanha de dinheiro, que você sabe de onde veio, quem deu, e você vai saber usufruir desse dinheiro, e vai saber ajudar aqueles que precisam para a glória de Deus, e não vai sofrer de inveja, porque quem ama o dinheiro, ele sofre da inveja. Eu nunca vi um ditado tão verdadeiro como esse. Eu não sabia de onde saiu que a inveja mata. Saiu daqui da Bíblia, Por que mataram Jesus? Porque eles tinham inveja deles. Irmão, quem tem amor ao dinheiro é um invejoso desgraçado. Ele nunca se satisfaz com nada. Ele sempre quer mais. E ele sempre quer mais aquilo que ele não consegue ter. Mas ele quer, porque ele é um invejoso miserável. Mas aquele que ama o Senhor, sabe usufruir, sabe aproveitar das coisas que Deus dá. Ele não tem inveja de ninguém, mas ele dá graças a Deus por tudo aquilo que ele tem, e até por aquilo que ele não tem, ele passa a dar graças a Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o dinheiro foi dado para você usar para o seu bem, para usar para o teu bem-estar, para a tua vida, dos seus, para ajudar aqueles que precisam. Vamos chegar nessa parte, para distribuir, porque dinheiro na Bíblia nunca tem a ver com acúmulo de riqueza, como nós vemos hoje. E eu falei hoje de manhã, que se Jesus voltasse hoje, ninguém se engane nisso aqui que eu vou dizer. A gente fala: não, jamais que a igreja faria um negócio desse com Jesus. Mas quem é que matou ele? Quem é que insuflou o povo para pedir para soltar Barrabás e mata Jesus? Não foram os líderes religiosos que insuflou o povo para matar? Se Jesus viesse hoje, no século 21, confrontasse a liderança que nós temos no Brasil hoje, eles iriam insuflar a igreja para pedir a cabeça de Jesus. Ia falar: Alexandre de Moraes, prende esse homem e mata lá dentro. Porque o material é o mesmo. O material que estava lá é o mesmo material que está aqui. Porque a inveja que eles tinham de Jesus era grande demais. Então, querido, quando você passa a amar ao dinheiro, você fica livre da inveja
e passe a dar valor àquilo que você tem e àquilo que Deus dá por graça e misericórdia. Amém? As palmas logo ao Senhor.